Às vezes o mundo fica chato. Já visitamos todas as ilhas remotas, conquistamos o Ártico e penetramos nas selvas mais profundas. Mas ainda há um lugar para explorar. É um deserto molhado e terrível, habitado por criaturas misteriosas que vivem na escuridão total. As profundezas do mar, vamos mergulhar. Quando olhamos para o tamanho dos oceanos da Terra, é difícil acreditar que menos de 2% de toda a biomassa da Terra vive aqui. E de toda essa pequena porcentagem, cerca de 90% está localizada perto da superfície, nos primeiros 200 metros. É justamente aqui que começamos nossa jornada. Aqui, a luz ainda pode penetrar na água, o que permite que a fotossíntese ocorra. Fitoplâncton, trilhões de algas e bactérias unicelulares constituem a base do ecossistema dos oceanos e são consumidos por plâncton maiores, que por sua vez são consumidos por outras espécies. O fundo do mar, a essa profundidade, é semelhante à floresta amazônica e muitas vezes é coberto por recifes de corais, algas e outras plantas marinhas que abrigam uma infinidade de animais marinhos. Até agora, dedicamos a maior parte de nossa atenção a esse ambiente relativamente agradável, onde pescamos, nadamos e fazemos ciência. Então, vamos mergulhar ainda mais fundo, saindo das familiares águas costeiras para águas mais profundas e remotas. Eventualmente, chegamos à borda da plataforma continental, onde encontramos o talude continental, a longa descida até o fundo do mar. A cada metro adicional de água, a luz desaparece drasticamente, o que significa que basicamente não há mais plantas. E o talude continental aparentemente começa a lembrar a superfície da Lua. Olhando adiante, nos deparamos com um aparente mar aberto sem fim. Vamos abandonar o talude e entrar na zona pelágica, como é conhecido o portal para o fundo do mar. À medida que descemos, a pressão da água sobe para níveis mortíferos. O mergulho mais profundo já realizado chegou a 332 metros. A essa profundidade, a pressão é como empilhar 200 carros em cima de alguém. Todavia, completamos apenas 3% da nossa jornada. Embora esta região pareça bastante sombria, muitos peixes e outros animais passam pelo menos metade de suas vidas aqui. Durante o dia, um bom lugar para descansar e se recuperar, escondido de predadores nas vastas águas escuras. À noite, é possível ir às urnas mais rasas para se alimentar nas águas superficiais, ricas em alimentos. Nesta zona de transição entre crepúsculo e escuridão, a luz se torna uma ferramenta poderosa. Mais de 90% das espécies nativas deste ambiente profundo usam químicos bioluminescentes para criar luz. Elas fazem isso para se camuflar contra a luz fraca do sol, para enviar sinais para potenciais companheiros ou para confundir e assustar os predadores, ou ainda usam a luz para caçar. Outra ferramenta para a sobrevivência no escuro é o trabalho em equipe. A cerca de 700 metros, encontramos uma colônia de sifonóforos. Eles podem ter até 50 metros de comprimento, mas têm a largura de um cabo de vassoura. A colônia cria uma luz azul ou vermelha, tragicamente bela e brilhante, e lança uma cortina de tentáculos repletos de agulhas tóxicas que matam qualquer coisa que chegue muito perto. Mas a maioria das espécies que vive aqui embaixo tem que contar com um recurso improvável: a neve marinha. Material branco escamoso que vai afundando da superfície para o fundo do oceano. Ela consiste em partículas mortas de plantas ou animais, matéria fecal, conchas, areia ou poeira. Mesmo que isso não pareça muito apetitoso,
Sem esse recurso crucial, os seres vivos no fundo do mar morreriam de fome. É nesta área que as batalhas mais fascinantes entre dois inimigos improváveis podem acontecer. Cachalotes caçam e atacam lulas gigantes do tamanho de uma casa. Mesmo revidando ferozmente, as lulas provavelmente não têm chance de sobreviver, mas deixam marcas permanentes na pele de suas assassinas. Ao chegarmos a 1.000 metros, mais fundo que o prédio mais alto construído por humanos, devemos ter cuidado. Esta é a Zona Batial, um lugar de escuridão total. É uma zona pouco conhecida que consiste em nada além de um infinito e sombrio mar aberto. É mais difícil para um ser humano mergulhar até essa profundidade do que dar um passeio no espaço. Encontrar comida é muito difícil, então a vida teve que se tornar extremamente eficiente energeticamente. É o caso da lula vampira, de 30 centímetros de comprimento. Ela flutua pela água sem se mexer, com nadadeiras longas e esbeltas estendidas. Elas estão cobertas por pequenos pelos duros que varrem a comida da água. Isso economiza muita energia em comparação com a captura ativa de alimentos. Para peixes carnívoros, é muito mais difícil encontrar comida, já que presas vivas são bem raras aqui embaixo. Então, os caçadores têm que agarrar a vítima perfeitamente já no primeiro ataque, senão ela escapará na escuridão. Muitos predadores do mar profundo têm vários conjuntos de dentes longos e mortíferos, como o peixe-víbora, que usa suas longas presas para agarrar até vítimas grandes e engoli-las inteiras, ou o tubarão-cobra, com seu impressionante conjunto de 300 dentes que são curvados para trás para agarrar as vítimas na sua boca. Mergulhamos ainda mais fundo, abaixo da marca dos 3.800 metros, tão profundo quanto o túmulo do Titanic. Estamos agora em profundidades abissais. Aqui, a vida acontece em câmera lenta, preservando cada fração de energia crucial para a sobrevivência. Tudo aqui paira imóvel ou nada de forma lenta e elegante. O único momento em que os animais que vivem nesta zona se movem rapidamente é quando têm que escapar do perigo, como o povo Dumbo, que rima com suas barbatanas que parecem orelhas, ou peixe granadeiro, com suas lentas batidas de cauda. A 4.000 metros, finalmente tocamos o solo novamente, a planície abissal. Ela é coberta de lama cinzenta e pedras cobertas com os restos da neve marinha, que são consumidos por animais como pepinos do mar, camarões, ouriços e vermes marinhos. Em algumas regiões do fundo do mar, pode-se ver pequenos depósitos escuros de minerais. Isso são nódulos de manganês, corais e esponjas, os utilizam para se ancorar no fundo do mar. Embora a vida seja escassa nas profundezas do oceano, mesmo aqui embaixo existem oásis, nos vales das grandes fendas, onde as placas tectônicas estão separando. O magma aquece a água do mar e cria jatos escuros de água e minerais que ultrapassam os 400 graus Celsius, formando elaboradas chaminés e torres. As bactérias extremófilas usam os minerais para criar substâncias orgânicas que são a base para ecossistemas únicos. À medida que descemos mais, chegamos ao ponto mais profundo da planície abissal, a 6.000 metros. Esse é o ponto mais profundo da maior parte do fundo do mar, mas para chegarmos ao ponto realmente mais profundo dos oceanos, este é apenas o meio do caminho. Vamos entrar na Zona Adal, o submundo do mar, que consiste em fendas longas e estreitas que representam apenas cerca de 0,25% dos oceanos e estão entre os ambientes mais extremos da Terra. Apenas extremófilos existem aqui, como o etéreo peixe-caracol,
que detém o recorde de peixe que vive em maior profundidade já visto. A cerca de 8.000 metros, passamos por pedras negras pontiagudas e afiadas à medida que afundamos para mais de 10.000 metros, até chegarmos à inclinação final, uma trincheira dentro da Grande Fossa das Marianas, com lados levemente inclinados que enquadram uma depressão com cerca de 1.600 metros de largura. Chegamos ao ponto mais profundo, a Depressão Challenger, 11.000 metros abaixo da superfície. A pressão da água aqui é de 1.086 atmosferas. Dar um mergulho aqui é como ter que equilibrar 1.800 elefantes em cima de você. Mas mesmo aqui, a vida encontrou uma maneira de se desenvolver. Junto de pepinos do mar, ancípodes brancos e rosa claro movem-se pela água. O tamanho deles é surpreendente, embora seus primos de águas rasas tenham apenas poucos centímetros de comprimento, a versão do mar profundo pode atingir até 30 centímetros. E além deles, há outras coisas flutuando elegantemente pela água. Sacos plásticos, que foram encontrados por cientistas em 2018. Mesmo o lugar mais remoto da Terra não está salvo da influência humana. Não há mais nada a fazer e nosso oxigênio está se esgotando. Então começamos nossa subida. Depois de horas viajando sob completa escuridão, finalmente temos um vislumbre de luz. Chegamos novamente a uma superfície calma. Os oceanos são tão profundos, são tão imensos. É um dever nosso e dos nossos descendentes preservá-los o melhor que pudermos. Ainda há muitas coisas maravilhosas para serem descobertas, e você pode ajudar com a divulgação. Compartilhe o canal e os nossos vídeos nas redes sociais para os amigos e a família. Conte sobre o canal e que ainda há muito mais por vir. Assim, poderemos continuar nosso trabalho. O nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas possível, trazendo ideias e o amor pela ciência, pelo nosso universo e pela existência humana. Muito obrigado por assistir.